Yo, Hulk aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, hoje eu vou falar pra vocês algumas poucas recomendações de novels para ler, beleza? Eu recomendaria outras, mas algumas eu já fiz vídeo especificamente falando sobre elas. Então, enfim, já deixa o seu gostei, se inscreve e comenta alguma coisa aí. Pô, vai cair a mão? Vai nada, cara. Vamos lá. Deus do crime. Seo Tae-hyuk foi acusado e preso injustamente. Será que ele vai ser executado sem ser capaz de provar a sua inocência? Em um dia, ao abrir os olhos, acabou voltando 15 anos no passado. Agora será que tudo se repetirá ou a sua história trilhará um rumo diferente? Essa é uma novel coreana. Deus do Crime é definitivamente uma obra bem legal. Não é à toa que tem um título Deus do Crime. Essa história é contada de uma maneira diferenciada e, embora tenha alguns pontos duvidosos no enredo, fixe na sua cabecinha que ela é uma ficção. No que se refere a atos criminosos, essa novel foi bem elaborada, escrita e o desenvolvimento dos personagens que eram relevantes para o enredo não ficou de fora. Essa novel tem uma premissa única. O personagem principal é carismático, te atrai, mas lembre-se que ele comete atos criminosos, então não faça isso em casa, crianças. Aliás, vou dizer o que você tem que fazer, criança. Você tem que dar um like e se inscrever. Ativa o sininho aí, pô, a gente faz vídeo só de vez em quando e você ainda vai perder? Deixa de história, cara. Trigo e Loba. Essa aqui é muito boa. Um jovem mercador viajante, Kraft Lawrence, se acostumou aos dias de andança e comércio, com poucos companheiros. Até um dia peculiar quando o mercador encontra uma jovem nua e meia loba, adormecida em sua carroça. A bela garota, que se chama Hollow, afirma ser uma deidade local adorada pelos moradores como a deusa da boa colheita. Ano após ano, ela assegurou que eles teriam uma boa safra, mas já se cansou de cumprir os desejos dos locais ingratos. Hollow acaba fazendo um acordo com Kraft. Se ele a ajudar a escapar dos aldeões, ela com prazer o ajudará em seus esforços mercantis. Juntos, eles vagam de cidade em busca de negócios, e Kraft descobre os altos e baixos de viajar com uma deusa loba altiva e sagaz. Spice and Wolf, ou Trigo e Lobo, porque tem um significado no prólogo, você vai ver, que inclusive tem até anime, é sobre um comerciante viajante chamado Lawrence que um dia encontra uma linda garota. Acontece que essa garota, Hollow, ela tem orelhas de lobo e uma cauda de lobo, já que ela é na verdade a deusa da colheita de uma aldeia que cultiva trigo. Ela não se sente mais respeitada pela aldeia e decide viajar com Lawrence por enquanto, procurando por sua terra natal. Enquanto a premissa inicial de Spice and Wolf faz parecer uma história de aventura, os volumes focam muito sobre Lawrence ser um comerciante e como ele lida com a economia medieval. Se isso soa chato, não se preocupa, porque é justamente o contrário. A informação econômica é sempre apresentada com uma nova história em cada cidade que Lawrence visita, e isso torna legal aprender sobre, já que de alguma forma é sempre relevante para a trama. Isso me lembra um pouco de Sommelier do Golem, que é um mangá que segue o mesmo esquema de apresentação de mundo. Caso você esteja se perguntando que obra é essa aí que está aparecendo na imagem, Golem Sommelier. Spice and Wolf também é uma história de romance, então há uma progressão clara ali, mais lenta, entre Lawrence e Hollow ao longo de suas jornadas. Não é difícil dizer que no início ambos se desprezam, mas é muito óbvio onde a relação deles vai parar. A jornada é mais importante aqui, porém, ver seu relacionamento lentamente progredir em cada volume pode ser bem satisfatório. Com algumas exceções, é claro, cada volume lida com Hollow e Lawrence viajando para uma nova cidade e experimentando a turbulência econômica lá. Eles geralmente exploram e acabam lucrando com isso porque são mestres do capitalismo. Tudo enquanto se aproximam da terra natal de Hollow. Na maioria, o cenário, assim, o ambiente é fundamentado na realidade, com muitas aplicações econômicas da vida real e situações realistas, porque tudo é muito real, beirando a realidade. Existem, é claro, deuses e outras criaturas místicas, mas muitas pessoas não acreditam nelas, fazendo o mundo sentir real para o leitor, porque o cenário é fundamentado na realidade, com muitas aplicações da vida real e situações realistas, beirando a realidade. Hollow e Lawrence são grandes personagens, não literalmente, mas por muito tempo eles são os únicos que aparecem recorrentemente, e eles se desenvolvem individualmente e juntos. Lawrence é gentil, ambicioso e inteligente, mas tem que lidar com sua ganância como comerciante. Hollow é excêntrica, extrovertida e curiosa, mas tem um pouco de condescendência, embora seja um pouco justificável, já que ela é uma deusa. Ambos têm um romance bacanudo que eu não gosto. Além de passarem por seus próprios arcos, eles têm seus próprios problemas não relacionados uns com os outros, como todo casal que eu conheço. Afinal, essa é uma obra real, porque tudo é real, beirando a realidade, situado em um cenário realista com muitas aplicações da realidade. Os personagens secundários também são interessantes o suficiente para justificar sua presença. Cada volume apresenta um novo elenco de personagens secundários para participar das crises econômicas com Hollow e Lawrence.
Todos eles têm personalidades bem definidas, e os personagens secundários mais importantes têm até pequenos arcos de personalidade. Eles são todos memoráveis de alguma forma e adiciona tempero suficiente para não tirar o foco do casal Hollow e Lemus. As ilustrações não são lá uma beleza, mas na maioria das vezes eles escolhem mostrar as cenas mais importantes, embora nunca pareçam perder momentos em que Hollow está pelada. E aí, curtiu? É uma novel real porque é realista virando realidade. Eu vou linkar aqui no card uma novel que não tem nada a ver com Isekai também, beleza? É uma guria que comeu a morte. Tu vai curtir. O lixo da família do Conde. Quando abri os olhos, vi que estava dentro de uma novel. Não só isso, eu tinha me transformado num infame lixo da família do Conde, e o protagonista, Shoihan, que o espanca dentro da obra, está chegando. O lixo da família do Conde é uma história repleta de fantasia e ação, onde o personagem principal, que é o Ryuki, um humano em um mundo apocalipse, ele vai para dentro do corpo de um jovem nobre lixoso chamado Kale, em um mundo de fantasia com magia e aristocracia. Kale é um moleque que adora brincar, mas quando o personagem principal assume o corpo, tudo vira de cabeça para baixo. Uma vez que ele é um lixo, ou você pode dizer alguém que tem um mau comportamento, ele é muito conhecido no círculo nobre. No entanto, como alguém que vive no apocalipse antes de ser isekaiizado, Kale ou Ryuki querem viver uma vida pacífica, mas ele é um lixo, então tem inimigos, é óbvio. Pra mim, a novel é muito interessante, ela me pegou de jeito logo pela capa. Kale é um personagem interessante e engraçado, ele só quer ser um preguiçoso, mas ele sempre faz o papel de herói. Ah, inclusive é uma novel sem aranha, até onde eu vi. O autor realmente se concentrou na aventura e no desenvolvimento do personagem, sem mencionar todos os personagens laterais bacanudos também. Kale está vivendo no mundo da fantasia, onde dragões e elfos existem, então esta novel é adequada para amantes da fantasia tolkienianos. Tô brincando, só amantes da fantasia mesmo. Se você quer começar a ler uma web novel, eu recomendo começar por essa. Ou não, tem bastante ação e o humor é até que equilibrado. Imperador Primordial. 1 milhão de anos atrás, ele plantou um simples bambu d'água no chão. 800 mil anos atrás, ele tinha um peixe-koi como bicho de estimação. 500 mil anos atrás, ele cuidou de uma garotinha. No presente, Lee Queen, que é no caso ele, acordou de seu sono. O bambu d'água chegou ao ápice da cultivação. O peixe-koi se tornou um dragão dourado. O peixe-koi se tornou um dragão dourado e a garotinha se tornou a imperatriz imortal dos 9 mundos. Este é um conto sobre um humano imortal que foi mestre do santo demoníaco, a besta celestial e a imperatriz imortal. Lee Queen, que no caso é ele que eu tava narrando, nasceu na Era Desolada, mas não é a novel, e aos 13 anos foi capturado e preso no corpo do Corvo Negro pelo mestre da Gruta Demoníaca Imortal. Esses nomes são difíceis. Lee Queen então passou milhões de anos preso dentro do corpo do Corvo Negro. Ele viajou pelos 9 mundos e experimentou inúmeros perigos e mistérios do mundo e pisou por terras que até mesmo o imbatível Paragon virtuoso se desviaria. A fim de escapar da Gruta Demoníaca Imortal, o Lee Queen ele alimentou muitos gênios, incluindo o Alquimio Deus, imperadores imortais Shu Shi, Fei, Tun, Rin e tem até o Bing. Tem até o Bing nessa história, cara. O maluco é brabo. E muitos outros. Ele também treinou muitas legiões invencíveis. Milhões de anos depois, Lee Queen recuperou seu corpo original, porque ele estava preso, e começou o seu caminho para se tornar invencível e obter uma resposta dos céus antigos e vilanescos. Vai ler esse cultivão, cara. É interessante, é diferenciado. E daí que sou uma aranha. Eu costumava ser uma colegial comum, mas em um piscar de olhos, acordei em um lugar que nunca vi antes e, ainda por cima, renasci como uma aranha? Como poderia possivelmente uma pequena aranha, que sou eu, sobreviver na literalmente pior masmorra de todas? Não há regras para renascer ou algo assim? Devia haver alguma regra. Quem diabos é o responsável por isso? Mostre-se! Tá, primeiro, acho que todo mundo, quando se pergunta se vale a pena ler uma novel, pensa na premissa, especialmente quando a novel é fantasia. E cara, Kumodetsuga tem uma premissa maravilhosa, reforçado pela narrativa. O enredo de Kumodetsuga é amplo, enorme, imprevisível e muito mais profundo do que eu pensei. Quer dizer, quando eu vi que o romance é um isekai com uma aranha, eu não esperava grande coisa. Eu esperava algo parecido com uma história de sobrevivência ou algo assim, mas isso acabou com minhas expectativas. Posso dizer que é o mais próximo de ser uma desconstrução do gênero isekai. Inclusive, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Bem, eu acho que pra trama, isso é o que eu posso dizer. Mas pra mim, a narrativa desempenha um papel importante na novel. A primeira fase da novel consiste em Kumoko tentando sobreviver no calabouço e aumentando de nível, ficando forte para lutar contra inimigos ainda mais fortes. E isso é bem convincente, porque o sistema é bom, é a base desse mundo. É uma das coisas que me manteve viciado. Querer saber o que vai acontecer
quando certas habilidades subirem, é realmente agradável e bem viciante. E as evoluções são outra coisa. Quando certas criaturas atingem um nível, eles podem evoluir. E cara, isso me pegou de jeito. A mudança de perspectiva é realmente boa e melhora a sua compreensão do mundo. Por um lado, você tem Kumoko e sua jornada de sobreviver no calabouço. Por outro lado, você tem Skun, vivendo nos arredores reais, e eu não sei pronunciar o nome dele. Essas duas perspectivas, elas se complementam e valoriza a novel, pra mim pelo menos. E não se limita a esses dois. As perspectivas, elas também atingem quase todos os personagens principais e secundários. E por último, a narração. Kumoko Detsuga tem uma narração de primeira pessoa. O que é que eu quero dizer? Bem, para começar, não se concentrou em um personagem só. A narração de primeira pessoa geralmente é feita para fechar o espaço entre o leitor e os personagens, então você geralmente foca a novel quase inteiramente nos personagens principais. Mas aqui, em Kumoko Detsuga, não existe tal coisa. As perspectivas mudam cada capítulo e se concentram em diferentes personagens, e isso não afetou Kumoko, nossa protagonista. Pelo contrário, temos posições diferentes sobre suas ações, e conhecemos os outros personagens um pouco mais. Enfim, a narração de Kumoko é ótima. Essa é mais uma daquelas obras onde posso passar meia hora falando sobre, mas vou dedicar meus esforços para uma review especial dela no futuro, então fique atento. Inclusive, recomendo dar uma olhada no nosso último vídeo sobre Dolo da Lu. É uma novel isekai também, tenho certeza que tu vai curtir, e a novel já terminou de ser traduzida, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá. O Retorno do Rei. O Kei Kaito, o protagonista que desesperadamente salvou o mundo depois de ser invocado em outro mundo como um herói para derrotar o Mao. Apesar dele, de fato, derrotar o Mao e ter salvo o mundo, ele foi traído pelas pessoas em quem ele confiava como amigos e esfaqueado até a morte por uma espada. Naquela hora, ele jurou: se tivesse uma próxima vez, ele não mais se penduraria na palavra chamada acreditar. Se tivesse uma próxima vez, ele iria dar o troco para eles o mais cruelmente possível. Se tivesse uma próxima vez, ele não faria outro erro. Todos vocês, eu irei absolutamente matar todos vocês. Depois de deixar suas últimas palavras, ele morreu. E então, uma voz ressoou. Mensagem do sistema. Modo tutorial. Acabou. Olha, eu guardei o melhor pro final, tá? Imagina todos os seus amigos que você confia entram no jogo com você e fazem um pacto entre eles pra te matar e seguir o jogo. Uma traição imperdoável para aqueles que te abraçam dizendo ser seus amigos. Aí acabou o tutorial. O mais sensacional disso tudo é que depois que o jogo começa, Kaito já começa com a espada sagrada da vingança desbloqueada, e quando se encontra com a rainha que ria compulsivamente enquanto matava ele, descobre que possui um poder mais do que absurdo, muito forte para o nível 1. Imagina quando evoluir. Quem bate esquece, quem apanha jamais. Todos que fizeram esse pacto de matar ele se esqueceram do que fizeram com ele. Então eles estão sem entender por que ele está fazendo isso. Ele fala de assuntos e coisas que vão acontecer que pra eles parecem que ele leu a mente deles ou previu o futuro. Mas ele na verdade tá dizendo todos os planos e conversas que seus amigos disseram enquanto mataram ele. Porque vilões sempre fazem isso. Quando vai matar o protagonista e fica falando os planos dele, cara. Enfim, vingança é um prato que se come tão quente que acabou de sair do forno nessa trama. Embora eu, em particular, odeie histórias que o tema principal seja a vingança imbecil de um personagem sem maturidade nenhuma, inclusive, é por isso que eu gosto de Vinland Saga, eu confesso que fiquei atraído pela premissa dessa obra. Mas só isso mesmo. Além disso, surge um romance que vira uma vingança mútua. Imagine encontrar uma garota sendo escrava, que era mantida em cativeiro, e ela descobre que foi traída praticamente da mesma maneira que o rapaz, né? Só que acrescentando que ela foi traída pela melhor amiga dela. A união desses dois personagens, fazem ambos quererem fazer as duas vinganças juntos. É muito amor envolvido, né, gente? E contradição também, já que na sinopse ele diz que não vai confiar em ninguém, mas enfim. Bom, vai ler lá. É bem divertido e tem até mangá. Ou é manhwa, enfim. Então é isso, eu espero que tenham curtido. Se gostarem, deixem o seu gostei e comentem aí o que vocês acharam das recomendações. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas, contanto que seja com educação, claro. Beleza? Valeu, e é isso. Até mais.